eu escrevi, mas eventualmente eu tento me corrigir ao mesmo tempo. Bom, a primeira coisa é de fato agradecer ao convite do Renato, da Ju, e por estar ao lado da Janaína e do Rômulo, né? O Rômulo que eu não conhecia, aqui nessa série de encontros da Pinacoteca. Eu quero agradecer também institucionalmente, né, a Tadeu Chiarelli e a equipe da Pinacoteca pela oportunidade, que afinal é um espaço muito privilegiado no circuito paulistano. Mas eu anotei aqui que eu queria fazer questão de agradecer vocês por ter topado vir numa tarde de sábado, né? No meu texto aqui está escrito um sábado ensolarado, mas eu fui ao banheiro e vi que está chovendo muito. Então, mas reforço aqui minha gratidão por vocês terem enfrentado esse dia que tinha uma promessa de ser tão bonito e ter ficado aqui, né? Ouvindo a gente eu falar. Bom, então, eu realmente espero que eu consiga dar sequência à riqueza do debate e que vocês possam pensar essas urgências que a discussão em torno do tema afro-brasileiro tem trazido. Minha intenção hoje não é localizar os artistas afro-brasileiros numa história da arte nacional, algo que, como pesquisador do Museu Afro, é um exercício que eu e o Renato temos feito, e muito menos definir o que é um artista afro-brasileiro, que também é uma tarefa gigantesca. Mas, como eu disse, o que eu pretendo é pensar questões complexas que me foram despertadas a partir de um olhar da antropologia, da sociologia e da filosofia, especialmente a partir das falas da Liz, do Roberto e do Renato. Então, nesse aspecto, parte dessas falas apresentaram como inevitável a reflexão sobre os lugares impostos historicamente ao negro no Brasil, bem como as diversas manifestações do racismo cada vez mais sofisticadas e que se fazem presentes nas estratégias de exclusão dessa imensa população que perfaz mais da metade da população brasileira. A escravidão não é uma mancha em nosso passado que precisa ser apagada, ela é uma ferida aberta em todos os cantos da nossa sociedade. Basta olhar em nossa volta, no percurso que cada um de nós fez até aqui. Quem são as pessoas dentro do vagão do trem? Quem são as pessoas em frente à porta do Parque da Luz? Quem são as pessoas que estão na recepção da Estação Pinacoteca, carimbando tickets, varrendo o chão? Quem são as pessoas que majoritariamente expõem aqui na estação ou na Pinacoteca? Quem são as pessoas nos cargos diretivos da Pinacoteca? Quem está sentado do nosso lado hoje? E quem somos nós nesse percurso até chegarmos aqui? Essas perguntas nos impulsionam a pensar em uma gama extensa de temas, muitos deles tratados em profundidade por diversos pesquisadores, ativistas e intelectuais, e elas envolvem o debate em torno de nossas identidades, da ideia de mestiçagem ou de meritocracia, por exemplo. Portanto, esse pequeno exercício que eu estou propondo nos faz pensar a nossa sociedade brasileira e a nossa história. Refletir sobre esses temas é absolutamente fundamental em um mundo que busca o respeito à diversidade, à igualdade e o equilíbrio frente às injustiças sociais, o que torna essa série de encontros na Pinacoteca de São Paulo muito especial e oportuna, de fato. Mas esses temas nos fazem pensar sobre arte? Acho que essa foi uma das questões que me pareceram mais pertinentes ao longo dos encontros. O que esses pensadores, né, sobre a arte afro-brasileira também salientaram é o quão importante e ao mesmo tempo difícil é olhar para os trabalhos artísticos e pensar de que forma estas questões passam a ser importantes para essas produções ou para a sua compreensão. Surgem também questões sobre a relevância desses temas políticos e sociais para os artistas. Ou, vendo de outro ângulo, existiria uma obrigatoriedade dos artistas contemporâneos que se auto-intitulam afro-brasileiros a tratar de temas ligados a pertencimento racial, identitário, ancestralidade, como o Romulo falou? Se eu não sou um afro-brasileiro, o que eu sou? Apenas um artista? O que significa adotar ou rejeitar essa recente categoria de nossa história da arte, a de artista afro-brasileiro? Se não bastasse essa confusão, eu tenho que lembrar que o que chamamos de circuito artístico não é composto exclusivamente pelos artistas ou pelos seus trabalhos. Outros importantes agentes estão em jogo, e não me refiro apenas ao mercado de arte, ao público que frequenta as exposições, mas também às variadas instituições que, neste momento, mais do que nunca, passam a expor e a caçar artistas afro-brasileiros num esforço, muitas vezes, de aparente representatividade, que julgo muitas vezes paliativo, em meio a este contexto de tamanho desequilíbrio histórico de nossa sociedade.
Há momentos em que somos tratados como espécies raras, onde curadores, pesquisadores e acadêmicos saem em corrida com suas bermudas e saias de sarja bege pelas periferias imaginárias em busca da espécie mais exótica. O capturado deverá ser capaz de demonstrar o quão audacioso é o projeto curatorial de representação da diferença. Isso também vale para algumas galerias de arte. O contraditório é que, numa caçada verdadeira, as presas costumam correr. O que parece acontecer na atualidade é exatamente o contrário. É a regulação de nossas identidades, formas artísticas e interesses profissionais. Manipulam-se nossos dramas e histórias, frutos dessa violência cotidiana que vivemos, e organiza-se uma escala de tolerância da forma e da profundidade que devemos aplicar a estes assuntos em nossos trabalhos. Este controle é perverso porque assimilamos esses limites e prescrições temáticas como sinônimos de nossa subjetividade. Interiorizamos estes mecanismos de representação e, ao replicá-los, somos incapazes de criticar as deficiências artísticas de nossos próprios projetos em detrimento de uma piedade que logramos ao tema do esforço. Nesse cenário da arte contemporânea, o artista afro-brasileiro passa a ser, muitas vezes, um comentarista de dramas pessoais ou coletivos e não alguém que compreende o próprio trabalho. Reforço aqui, como fiz na minha introdução, que esses problemas econômicos, sociais e psicológicos que atingem as populações negras e, por consequência, os artistas negros, são verdadeiros e requerem, sim, remediação. Não é questão de justiça social que está em xeque na minha proposição, mas sim a consciência de que nós, artistas, esses mesmos que se intitulam afro-brasileiros ou que, mesmo sem se nomear como tal, aderem a estes circuitos expositivos, precisamos manifestar frente ao campo da arte e aos seus inúmeros agentes. Desde já digo que essa tarefa não é fácil. Eu procuro enfrentá-la todos os dias e diversas vezes sem sucesso. E assim como uma capa, a fala do artista pautada em elementos externos ao seu próprio trabalho pode, ao invés de protegê-lo, por fim acobertá-lo. Em muitos momentos, utilizando uma metáfora do historiador e crítico de arte alemão Boris Groys, esse esforço temático discursivo, na maior parte das vezes, tende a encobrir a própria nudez do trabalho artístico. Para a ânsia de uma representatividade paliativa, essa superficialidade pouco importa. Ao contrário, quanto mais explícita e imediata ela for, mais fácil ela irá ser digerida pelo desejo de sanar a desequilibrada configuração de acervos e a construção de uma imagem pública tolerante às diferenças, desde que se permita que o que se fazia antes seja feito da mesma forma. Deste modo, gostaria de esclarecer que não vejo o abandono das causas políticas e sociais, por exemplo, como uma fórmula de geração de autonomia da esfera artística dos meus trabalhos. Ao contrário, busco compreender de que forma as estruturas que perpetuam a violência, a exclusão, o desequilíbrio social, a falta de acesso à formação intelectual e material promovida ao longo dos séculos contra as populações negras, também se manifestam no campo da arte. Nesse sentido, localizo meus trabalhos artísticos em um processo de afirmação e resistência contínuos. Eles também podem ser vistos como testemunhas das condições que enfrento diariamente para a realização da tarefa de ser artista visual. Desta forma, minha produção deve ser entendida como pertencente a uma série de conquistas individuais e coletivas, figurando assim uma correlação com um campo pré-existente, cercado de conflitos, tensões e contradições. Isso inclui não apenas o mergulho em questões autobiográficas, meus distintos pertencimentos, mas, sobretudo, a outras experiências artísticas e ações de impacto coletivo realizadas em vários campos da sociedade brasileira. Então, em casa, eu fiquei pensando como é que eu poderia trazer informações que, ao invés de esclarecer exatamente sobre o meu trabalho, mas como eu me inscrevo nesse circuito e como de forma eu já me vejo, desde o início, cooptado positivo e negativamente pelo rótulo afro-brasileiro. Então, um exemplo primordial para mim sobre essa inscrição envolve a participação de ações afirmativas na UFMG, quando eu entrei na universidade em 2002. Essas duas imagens são de 2005 e, do lado direito, a Simone, que na época era estudante de pedagogia e minha colega de ações afirmativas. É esquerda para vocês, né? Desculpa. Eu acho que eu escrevi certo, à esquerda. Bom, aquele flyer é um flyer que foi muito especial para mim, porque ele é o flyer do 2º Seminário Nacional de Ações Afirmativas e também tem a programação do primeiro encontro do DCE, chamado Negando a Indiferença. Tem esse trocadilho maravilhoso
E aquela imagem que ilustra é uma xilogravura minha que também ilustrou um outdoor que ficou em frente à Escola de Belas Artes. Bom, foi nas formas afirmativas que eu descobri que as inúmeras dificuldades que enfrentei para dar sequência aos meus estudos fazia parte de uma história compartilhada por muitos e muitos. Embora eu fosse o único estudante de arte presente no grupo, naquele período, toda a equipe formada por alunos e professores de diversos cursos foi fundamental para a minha inserção artística. 2 anos depois da minha entrada no FMG, eu realizei minha primeira exposição individual durante esse seminário e, claro, aqui eu acho que praticamente dispenso, né, apresentações. A Nilma, ela era a coordenadora, ela quem faz a minha entrevista para a entrada nas nossas afirmativas. E, enfim, é nessa exposição que eu realizo pela primeira vez, que eu exponho pela primeira vez esse trabalho que está no Museu Afro Brasil. Na verdade, ele faz um percurso curioso, porque eu exponho no DCE em 2004, em 2005 eu inscrevo ele numa exposição de estudantes da Uni, que ocorreu no Parque de Ibirapuera, com curadoria da Flávia Viváqua e do Cláudio Mubarak, que depois seria um professor de gravura, e em 2006 ele passa a fazer parte de uma exposição no Museu Afro, e é onde ele está desde então. Então, são 12 anos já fazem 12 anos que ele está nessa parede, e isso obviamente me orgulha, mas me trouxe muitas questões. O Mubarak, numa disciplina que eu realizei com ele falou certa vez que um trabalho só começa a envelhecer quando faz 12 anos, né? Eu lembrei disso. Não sei se eu concordo com o Mubarak, apesar da coincidência, mas de qualquer modo, essas xilogravuras impressas em filtros de coa-café, elas precisam ser manuseadas. Para acessar xilogravuras encobertas por filtros carimbados com expressões de nosso cotidiano, é necessário erguer as impressões, caso contrário não veremos a imagem gravada, apenas expressões dispostas do lado externo. Ver esses objetos marcados, rodos esmaecidos no museu, e eu tenho vários colegas aqui, né, que conhecem muito bem, já estou cansado de ver esse trabalho, é um desafio para o próprio museu. Talvez meus colegas não saibam disso, mas o Marcelo Grasman uma vez me encontrou numa situação muito casual e ele disse, e não sei se ele estava querendo me agradar, mas ele disse que essas gravuras, que as minhas xilogravuras eram os trabalhos mais próximos que ele já tinha visto de uma artista alemã chamada Kate Kollwitz. E eu fiquei muito impressionado com isso, porque óbvio que eu sabia quem era Kate Kollwitz, mas também sabia que ele tinha sido amigo do Oswald Guild, então... Mas ele obviamente fez questão de me dizer uma coisa, ele disse peremptoriamente, mas imprima isso num papel de verdade. E, bom, só para lembrar, quem talvez não conheça, à esquerda, né, o trabalho de uma xilogravura da Kate Kollwitz e uma gravura do Guild. Obviamente essas eram gravuras que eu via quando eu era estudante da Belas Artes. Eu me apaixonei pelas goivas e pela madeira, que eram materiais que para mim eram muito acessíveis naquele momento. E essas eram referências que eu encontrava na biblioteca. E, de fato, foram referências muito fortes para mim para produzir essas xilogravuras. Né? Bom, tensionar a forma como a museologia do Museu Afro Brasil lida com este trabalho e com os demais presentes em seu acervo, não a partir de um discurso meu sobre a política, sobre questões políticas que estariam nesse trabalho, mas a partir da própria materialidade desses objetos, faz com que eu sinta uma conquista como artista. Isso acontece porque questões sobre o que seria precário, sofisticado, básico ou supérfluo, valioso ou descartável, são oferecidas para diferentes públicos, o que inclui a manifestação de pertencimentos tanto por minha parte, quanto artista, quanto de uma extensa gama de participantes que vão até o museu. Se as leituras das expressões racistas é mais tentador e muitas vezes a forma pela qual grande parte dos educadores do Museu Afro Brasil estabelecem o diálogo com esses objetos, por outro lado, o debate sobre as formas tradicionais de produção da xilogravura continuam latentes, mas eu seria ingênuo se acreditasse que existe algum controle meu sobre essas leituras, né? O que me basta, o meu papel é cercá-las, né, no trabalho. Então, eu considero talvez esse o meu primeiro trabalho como artista
com essa ideia de artista, então eu vou fazer um salto que é mostrar, eu trouxe isso só para fazer graça, mas acho que... Ali é uma imagem de uma turma de amigos, que o Guilherme está à esquerda e o Marcelo Grasma é o penúltimo aqui. Aqui o Marcelo Grasma e o Otávio Araújo, que fizeram amigos, e aqui uma xilogravura de 55 do Grasma. Eu gosto dessa diluição de questões que a gente pode perceber nesses três artistas, né, e que de alguma forma eu tento me aproximar nas minhas xilogravuras dos filtros. Eu quero falar sobre esse trabalho, que é o meu mais recente e que é o meu maior desafio. Acho que eu nunca tive um desafio tão grande como esse projeto. Eu não poderia dizer nada sobre eles sem antes tornar claro que ele é fruto de um esforço de muitas mãos. Não tenho muita segurança em utilizar a palavra coletivo, porque esses apoios não são nada uniformes. Esse projeto só tem sido possível por causa de uma diversidade de atores que vão desde da tenda de Umbanda Geração de Luz, aqui da Zona Leste de São Paulo, até a igreja evangélica do pastor Landino e da ministra Essi, lá do bairro Resplendor, que é de onde eu cresci, lá em Minas Gerais. Esse projeto também é parte do meu mestrado na ECA, acompanhado pela professora Daria Gentil, que é minha orientadora, que está aqui. Por meus colegas do grupo de pesquisa entre artes, o PITOL, que também está aqui. Quero agradecê-los, além de dezenas de pessoas no estado de Minas e aqui que participaram ativamente, como o mestre capoeira Jorginho, seus alunos, os professores Stan e sua esposa Cássia, a Beth Ramada, que generosamente produziu os doces da abertura e os chup-chups que foram distribuídos antes, durante e depois do almoço gratuito preparado pela Sônia e sua família. Aqui a gente vê o Jorginho e a roda de capoeira que aconteceu durante a abertura. A Janaína e o Wagner, eles estiveram lá, fiquei super feliz de tê-los visto. Bom, esperavam mais de 500 pessoas para o evento da abertura na Casa de Cultura de Garapé. Há poucos dias da abertura, tivemos que aumentar o número de refeições quando soubemos que o Centro de Arte Contemporânea em Inhotim tinha escolhido a mesma data, dia 11 de setembro, para comemorar seus 10 anos de abertura ao público. Localizado a pouquíssimos quilômetros da região, o centro promoveu uma grande festa com a presença de Marisa Monte, Fernando Takai e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a ingressos no valor de R$ 150. Cheguei a acreditar que os outdoors que instalei na BR-381, com a inscrição Lembrança de Inhotim, pudessem atrair mais pessoas do que eu havia planejado. Essa rodovia cruza o centro de Garapé e também leva ao Inhotim. Foi uma correria incrível, realmente. Vocês não imaginam como foi o desespero de aumentar essas refeições. Bom, sem poder mencionar todos que tanto me ajudaram, eu não posso deixar de citar meu amigo João Alves, que me acompanhou durante o processo de registros, e os meus familiares, meu pai, Antônio Carlos, e a sua atual esposa, que me auxiliaram na produção das 5.000 unidades das lembranças de Inhotim. A lembrança de Inhotim compreende basicamente esse objeto, que a gente tem alguns aqui, produzido em larga escala e composto da mistura de cimento e terra rica em minério de ferro. Semelhante a um sorvete caseiro muito popular em várias regiões brasileiras, este objeto é o eixo central de uma série de intervenções artísticas de minha autoria, realizadas na região que engloba parte das cidades mineiras de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. O projeto Lembrança de Inhotim foi premiado pelo edital Bolsa Funarte e Artistas e Produtores Negros de 2015. Isso foi muito importante porque ele já existia como uma proposta, mas esse financiamento permitiu que eu realizasse isso numa escala que criou condições, mudanças muito drásticas no projeto. De modo sucinto, a primeira intervenção refere à instalação de um circuito expositivo em 12 lugares já existentes na região da cidade de Igarapé, que são mercadinhos, botecos, a igreja evangélica Dercy, do Landino, escolas e próximos ao bairro Resplendor. Essas são imagens desse pequeno canteiro que um grupo de pessoas, incluindo vizinhos e familiares, ajudaram a produzir 5.000 lembranças. Elas estão aqui secando. Não sei se todos conhecem o chup-chup com esse nome, talvez conheçam como sacolé ou geladinho. Bom, nesses locais, a venda da lembrança de Inhotim é realizada pelos moradores participantes desta rede a um valor inicial de R$ 4,99.
Aproximadamente 200 unidades de lembranças de Inhotim foram doadas a cada um dos estabelecimentos participantes e, como parte de um acordo, toda a renda obtida na venda permanece com os proprietários desses espaços, em sua totalidade moradores da cidade. E aqui a Solange, ela tem um pequeno salão que também oferece serviços de costura. Aqui eu lembrei, fiquei feliz com a história do seu trabalho, Rômulo, porque aqui é o mercado da Eva. No caso eu não paguei nada, nem ela, mas ela também tem uma bancada de DVDs piratas que ela vende para todo mundo, e aqui a gente instalou. Eu pude realizar vídeos entrevistando a Eva, e enfim, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o importante é que eles recebem uma espécie de kit também, porque eles que definem o preço a partir de R$ 4,99, e eles que promovem essa circulação, e eles que escolhem o local do espaço deles para instalar essa mesa, que eu também desenhei. Enfim, constituem elementos fundamentais da estação, então os outdoors, panfletos, vídeos, imagens. Eles mesmos tiram imagens e colocam na página de Facebook deles, eles fazem uma circulação desse conteúdo. Depois que eles viram o site também, tem um site, lembrançadeinhotim.com.br. Bom, a segunda intervenção em torno da lembrança refere-se à produção dessa festa que eu mencionei durante a abertura da mostra Passagem sobre a Terra, Lembranças, Memórias e Territorialidades, realizada na Casa de Cultura de Igarapé no dia 11. Além de apresentar 8 novos trabalhos de minha autoria, elaborados especialmente para a mostra, esse evento mobilizou um grande número de moradores da região, incluindo os participantes do circuito expositivo da lembrança. Aqui são imagens da loja da Simone, que ela vende utilidades domésticas. Esse aqui é o Antônio, o Didi. Essa é a Simone, quem vende as lembranças na lojinha dela. Aqui é a instalação da lembrança no Bar do Lepa, que é um bar bem conhecido do bairro Esplendor, mas o Lepa é conhecido na cidade toda. Aqui foi o dia da instalação da bancada com as lembranças na igreja do pastor Landini e da Irci, que foram meus vizinhos por muitos anos. Esse aqui é o Porutaco, em frente ao Bar do Lepa. A gente não combinou a cor da camisa, nem a bermuda, mas eu achei que ficou muito bom, eu não podia deixar de mostrar essa imagem. Bom, o Porutaco é amigo do meu pai. O marco inicial para esse projeto que realizei foi, em 2013, levar um umidificador de ar para minha mãe. A exploração de minério que já existia já há muitos séculos, mas a exploração de ouro, mas essa exploração de minério ela é recente, e era justamente numa área que separa o bairro Esplendor, do qual cresci, do Inhotim. Então são cerca de 6 quilômetros que nos separam. Naquele período bastava cruzar essa área de exploração que ainda não tinha sido intensificada e que era de propriedade do Eike Batista até ele quebrar. Então meus pais já estavam muito ansiosos para conhecer o tal do Inhotim. Então, eu os levei em 2013. Né? Mas eles ficaram muito surpresos, porque a primeira coisa que... É engraçado isso, porque a primeira coisa que eles ficaram muito surpresos eram com as pulseirinhas de VIP, assim, que na verdade impediam eles de usar os carrinhos de golfe. Eles não entendiam, por que vocês não... Eu falei que seria legal fazer o percurso, e minha mãe ficou muito chateada, porque ela queria ter andado nos carrinhos de golfe. E a pulseirinha dela não era a pulseirinha da cor dos carrinhos de golfe. Mas, além dessa lembrança, talvez pequena, uma das coisas que surpreenderam muito meus pais foi o fato de que eles, de alguma forma, eles já conheciam aquele lugar que, desde 1870, correspondia a uma comunidade que, em 2004, tinham 300 pessoas, e era a comunidade do Inhotim. Essa comunidade foi extinta com a expansão latifundiária do Centro de Arte Contemporânea. Então o Inhotim ele nasce a partir de uma fazenda que tinha 90 hectares e ele passa a ter 140 hectares a partir dessa expansão. Então onde hoje nós percorremos em jardins e grandes instalações, na verdade existiam igrejas, casas, paróquias, creches, e tudo isso foi demolido em função dessa expansão latifundiária. Essa comunidade tinha um caráter muito peculiar, porque ela foi formada por escravos, descendentes de escravos e pessoas muito pobres que trabalhavam na mineração. Então,
Já o Inhotim, essa daqui foi minha professora de educação artística do 2º grau, a Cláudia. Ela agora tem um sex shop lá em Igarapé. Bom, essa daqui são imagens da exposição que eu realizei. Aqui ela vazia, sem a turba que encheu os espaços. Esse foi o Antônio, que me ajudou muito com tudo. Foi um grande parceiro. Essa montagem das lembranças, elas não estavam à venda, mas porque eu, de alguma forma, queria fazer um teste. Eu só queria reforçar isso. Esse projeto ele é tão fresco, ele está acontecendo tanto fora quanto na minha cabeça. Então, várias coisas eu tenho descoberto que deram certo e outras não. Uma que deu certo é o fato das pessoas levarem para casa as lembranças achando que de fato elas eram pequenos souvenirs, se não do Inhotim, talvez da própria exposição ou da minha figura como artista da região, ou então pessoas que achavam que o Inhotim o Bernardo Paz, que é o proprietário do Inhotim, tinha morrido, porque como tinham essas informações, lembrança do Inhotim espalhados pela cidade, eles achavam que ele tinha morrido e que alguém estava prestando uma homenagem. O meu amigo Pital foi até Igarapé conhecer o Inhotim e passou por Igarapé para comprar algumas lembranças. As pessoas já criaram mitologias sobre que eu vou ser convidado para expor no Inhotim. Na verdade, o Inhotim era um jardineiro que eu conheci na minha infância e que me inspirou a ser artista. Enfim, o que eu estou muito orgulhoso é que essas pontas, né, essa conformação da embalagem, eu poderia falar horas sobre ela, mas aqui foi no dia da abertura. O que aconteceu no último dia de exposição, que essa exposição ficou cerca de um mês, aberta ao público na Casa de Cultura de Igarapé, é que ela foi limada. Obviamente, não acabaram com tudo, mas ela de fato perdeu essa composição que sugere uma geografia que é muito forte na cidade, que é justamente das áreas de exploração de minério. Mas, voltando, essa é uma das imagens que também estavam expostas na exposição. Essa é uma imagem do display dos vídeos que eu produzi, que podem ser vistos também na internet. Eu realizei muitas coisas em volta desse objeto, que essa foi uma performance na frente do Inhotim, que é justamente numa parte da estrada que separa a área de exploração de minério, que é um complexo muito grande. É curioso como isso é exatamente na porta do Inhotim, não sei se quem já foi se lembra disso, mas de todo modo, me interessa muito essas narrativas que são construídas a partir desse nome ambíguo que é Inhotim, né? No site do Inhotim, eles atribuem o nome do Centro de Arte Contemporânea a essa figura do Sir Timothy, desse minerador inglês que era proprietário de parte dessa região, né? Então, eu achei importante, então eu vou ler essa citação do Inhotim. Há ainda o relato da viagem do engenheiro inglês James Well pelo Brasil entre os anos de 1868 e 86. Em determinado momento, ele relembra uma conversa com um trabalhador negro em uma estrada próxima a Brumadinho. O linguajar local indica que a palavra Inhotim poderia ser uma corruptela da expressão usada pelos escravos para dizer sim senhor, Inhocim. A existência de 6 comunidades quilombolas no município de Brumadinho, 4 delas reconhecidas pela população, pela Fundação Palmares, reforça a hipótese. Bom, de qualquer modo, o uso desse parônimo, né, que é difícil quando a gente fala identificar a diferença de Inhotim para Inhotim. Vocês devem, enfim, ter visto bem que o nome que eu atribuo à lembrança é o nome do Inhotim. Então, minha tentativa, que eu ainda estou testando, como eu disse, com alguns sucessos e outros não, envolveu tentar evocar memórias que eu julgava pertinentes para essa comunidade. Inclusive, você já conhecia a história da comunidade do Inhotim, que foi apagada para ser substituída por uma narrativa que envolve o circuito da arte contemporânea, talvez do maior prestígio até agora, mas também de criar certas rupturas em narrativas oficiais que tratam tanto da história
geral, como da própria história dessas comunidades lá em Igarapé. No fim, o que eu acabei percebendo é que havia uma potência muito grande de transformar. Também testar os limites entre o que seria periférico e marginal dentro de uma produção artística contemporânea. Bom, por fim, eu gostaria só de algum jeito elogiar a pessoa que deu o nome à mesa, o Renatinho disse que foi a Juliana, Caminhos e Descaminhos para a arte contemporânea, para a arte afro-brasileira, né? Porque o oposto de caminho não é descaminho, né? Embora sejam bastante semelhantes, os dicionários trazem descaminho aproximadamente dessa forma, né? Descaminho é um sumiço, um extravio aos direitos, contrabando, mal proceder, desgoverno e malversação. O descaminho também pode ser compreendido como um verbo, o ato de descaminhar. Fazer desaparecer, dar descaminho, extraviar, perder, sumir, tirar o que é de outro e subtrair aos direitos aduaneiros ou de consumo. Mas o que mais me interessou foi o Código Penal mesmo, porque descaminho é um delito, né? Então, entendido como uma prática, é a ilusão do pagamento do tributo de mercadoria permitida, ofendendo a ordem tributária. Ele está descrito no 334 e no 334A, que é iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Importar ou exportar mercadoria proibida, reclusão de 2 a 5 anos. Né? Opa, quase que eu me entrego o olho. Bom, essa palavra, para mim essa palavra, ela foi muito significativa porque logo quando eu fiquei pensando caminhos e descaminhos, eu lembrei, e aí claro, por isso que eu trouxe aqui, o Estevão Silva, né? Porque esse pintor carioca com obras presentes aqui no acervo da Pinacoteca foi filho de escravos africanos. Ele nasceu alguns anos antes da Kate Kovics, em 1845. Era um exímio pintor, conquistou a medalha de prata nas Exposições Gerais de Belas Artes de 1876 e 1879, a medalha de ouro de segunda classe na Exposição Geral de Belas Artes de 1884 e o prêmio Aquisição na Exposição Geral de 1890. Mas, ao contrário do que todos esperavam, o artista não recebeu o prêmio de Exposição Geral de Belas Artes de 1879, Estevão protestou durante a sessão solene diante do próprio imperador, o que lhe rendeu a suspensão dos seus estudos por 1 ano. Então, essa história de pensar essa produção afro-brasileira dentro de uma ideia de descaminho não é muito nova, mas ela sugere como que um amigo meu me deu um bom conselho certa vez. Ele me disse que quando a gente sempre ouve não, a gente tem dificuldade de dizer não, né? E talvez assim como o nome do Inhotim, que sugere uma prática muito comum de dizer sim, senhor, o Estevão Silva disse não. E eu acho que nesse quadro que eu tentei muito brevemente trazer, de pensar de como nós, artistas afro-brasileiros, nos inscrevemos, às vezes é muito mais difícil dizer não do que dizer sim. E eu, então, encerro a minha fala sem antes dizer que, como nós estamos na Pinacoteca, eu vou vender a lembrança de Inhotim a R$ 49,99. Então, quem quiser me procurar no final, pode comprar, tá bom? A gente tem algumas peças aqui. Muito obrigado.